Olá pessoal, vamos dar continuidade à disciplina de gestão de águas pluviais, ainda falando sobre os princípios de drenagem e complementando o assunto da nossa última aula. No nosso último vídeo, nós falamos sobre os coeficientes de escoamento superficial e as suas formas de determinação, seja por meio de equações empíricas ou mesmo pelas tabelas que vão levar em consideração a cobertura do solo, o seu uso e ocupação, que vão estar diretamente relacionados a maior infiltração ou maior impermeabilização e, consequentemente, aumento do escoamento superficial. Para que nós possamos calcular as vazões escoadas superficialmente, nós precisamos ainda de definir algumas características, alguns parâmetros. Dentre eles, nós temos um conceito muito importante, que é o tempo de concentração. Nós vimos nas nossas últimas aulas que o tempo de concentração, na verdade nós vimos o conceito chamado de tempo de duração da chuva. Nós vimos o famoso TD, que na verdade é o tempo de duração da chuva. Ele é diferente do TC, que é o tempo de concentração. Vejam, o tempo de concentração ele é definido como intervalo de tempo de duração da chuva em que toda a bacia passa a contribuir na seção de drenagem. E isso vai depender da característica da bacia. O que quer dizer isso? Suponhamos que nós temos aqui uma bacia dessas dimensões. Coloquei aqui uma bacia bem alongada. Vou mudar aqui a cor para ficar mais fácil o desenho. E vamos supor que a gente tem aqui um curso d'água principal e os seus devidos afluentes aqui, que vão contribuir para esta bacia no caso. Bom, vou definir este ponto aqui como sendo a nossa seção de drenagem, o nosso ponto de estudo. Vou chamar aqui de ponto de drenagem, ou seção. É aqui que nós queremos estudar. Por exemplo, para pôr uma obra, ou uma região que esteja em inundação. Bom, agora vamos imaginar o seguinte. Nessa bacia toda, vai acontecer uma chuva ao mesmo tempo. Então, vai acontecer uma chuva que vai chover aqui, por exemplo, aqui, 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 aqui nesse ponto, aqui nesse ponto, aqui nesse ponto. Porém, vejam, essa chuva vai acontecer ao mesmo tempo, mas olha só, a distância daqui até aqui é muito menor do que a distância deste ponto. Então, o que vem a ser o tempo de concentração nesse caso, turma? O tempo de concentração é o tempo em que toda a bacia contribui para o escoamento nesse ponto. Ou seja, a partir de quanto tempo de chuva esse ponto, que é um dos mais longe da bacia, vai estar gerando escoamento superficial, que vai cair neste rio, vai percorrer e vai chegar aqui. Então, este é o conceito de tempo de concentração. E vejam só, ele vai depender da característica da bacia em questão. Se a bacia for mais arredondada, nós vimos que ela tende a ser propícia às enchentes, ou seja, esse tempo de concentração ele vai ser menor. O que quer dizer isso? Quer dizer que vai chegar mais água ao mesmo tempo aqui na nossa sessão de estudo. Na verdade, chega muita água em um curto intervalo de tempo. À medida que essa bacia vai se alongando, esse tempo de concentração ele vai aumentando. Uma outra definição para ficar mais claro é o tempo de percurso, ou seja, tempo de concentração, tempo de percurso até a seção de drenagem de uma porção caída no ponto mais distante da bacia. Então vejam, qual que é o tempo, e vocês estão vendo aqui uma bacia, com as linhas verdes aqui indicando o escoamento, as linhas pretas, linhas de iguais tempos de concentração. Em quanto tempo a água, vamos supor que o ponto mais longe da nossa seção de estudo, que é este ponto aqui, o ponto mais longe, por exemplo, seja este. Em quanto tempo este ponto aqui, a água que chove aqui neste ponto, gasta para percorrer todos esses rios e chegar aqui? Ou em outras palavras, em quanto tempo toda a água que precipita na bacia vira escoamento superficial e chega neste ponto?
Isso é muito importante. E numa representação gráfica, o que nós temos, pessoal? Se a gente analisar essa seção de drenagem aqui no tempo, nós vamos ver que a vazão ali vai acontecer o que com ela? Ela vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, até um ponto em que ela fica constante. Quando esta vazão ficar constante, ou seja, ela atingir o seu ponto máximo, quer dizer que vocês atingiram qual tempo? Vocês atingiram o tempo de concentração. E a partir de então, toda a bacia contribui para o escoamento superficial. Ou seja, qualquer molécula de água que precipitar aqui em qualquer outro ponto, ela vai sair aqui. Então vejam a importância desse tempo de concentração para as enchentes e drenagem urbana. E ele vai ser muito importante como um princípio fundamental lá na frente. Como eu disse a vocês, esse tempo de concentração ele vai depender de características fisiográficas da bacia, mas não só de sua forma. Vai depender também da sua declividade. Se esta bacia tiver uma declividade acentuada, o que a gente sabe? Se a bacia for muito, vou colocar aqui em cima, íngreme, ou seja, tiver uma declividade acentuada, o que vai acontecer como consequência? Nós teremos maior escoamento, certo? E menor infiltração. Como isso acontece, né? Nós temos menor infiltração, temos maior escoamento superficial, ou seja, o relevo de uma bacia hidrográfica vai interferir diretamente no tempo de concentração. Ou seja, se a declividade é maior, o nosso tempo de concentração ele vai ser menor. Ok? E isso fica muito claro numa equação. Nós podemos calcular esse tempo de concentração em minutos por meio de uma equação, né, que é a equação do tempo de concentração definida por Kirpich, né, há vários anos atrás, não me recordo agora a data. Mas vejam bem, olha como que ele calcula o tempo de concentração. Ele calcula o tempo de concentração com duas grandezas da bacia hidrográfica. A primeira delas é o L. O que vem a ser este L? Comprimento do rio principal. Vejam, né, o comprimento do rio principal ele é definido como a maior extensão. Neste caso, ele está aqui desenhado em azul, eu vou passar por cima. O nosso curso d'água principal, por exemplo, seria esse trecho aqui, ó. Então, este é o comprimento do rio principal. Veja, quanto maior for o rio principal, o que acontece? Quanto maior for o trecho, o comprimento do rio principal, quer dizer que mais alongada é esta bacia. Então, o tempo de concentração ele será maior. E uma outra grandeza que vai entrar nesta equação é justamente o ΔZ da fórmula, que é a diferença entre, como está aqui descrito embaixo, o ponto mais alto da bacia, eu vou fazer um X aqui, né, vou rasurar aqui, e o ponto da seção de drenagem, que é o ponto mais baixo. Então, essa diferença de cota vai ser interessante, porque vai indicar a declividade, né? Esse aqui indica a declividade da bacia. Como eu disse, quanto maior for a declividade, quanto mais íngreme for, quer dizer que maior será o escoamento superficial. Ou seja, se o escoamento é maior, quer dizer que mais água vai chegar no ponto de drenagem em um menor curto de tempo. Então, o tempo de concentração ele diminui. Então, aqui considerando apenas o comprimento do curso d'água e sua declividade, a gente consegue definir o tempo de concentração, que será um conceito importantíssimo nas nossas obras de drenagem. A partir da definição do tempo de concentração, nós podemos trabalhar com as vazões de enchentes. E para calcular vazões de enchente, nós temos vários métodos de estimativa. Nós temos grandes grupos de métodos e temos os modelos desenvolvidos pelos autores. Como que nós podemos estimar uma vazão de enchente? Primeiro, por métodos empíricos, eu vou explicar, por métodos estatísticos, pelos métodos hidrometeorológicos e também por um método muito comum, principalmente para bacias pequenas, que é o método racional.
Nos métodos empíricos, nós vamos trabalhar com as vazões de enchente de acordo com a bacia hidrográfica em estudo. Só que para o método empírico eu preciso dos dados, né, das estações fluviométricas, e como a gente viu no nosso último vídeo, esses dados eles são muito escassos para que a gente possa determinar, né, esses dados a partir de métodos empíricos experimentais. Podemos trabalhar com métodos estatísticos, aqui embaixo, né? Nós vamos trabalhar com estudo de probabilidade baseado em vazões máximas, e a partir daí escolher um período de recorrência. O que eu preciso daqui? Preciso de dados, né? Preciso dos dados para fazer as probabilidades estatísticas. E aí eu posso trabalhar tanto com dados das estações de rios, que são as fluviométricas, como as de chuva, que são as pluviométricas. O que eu preciso é ter uma grande quantidade de dados para trabalhar com essas probabilidades de vazões. A partir daí, então, nós vamos escolher, né, com esses dados de probabilidade, o nosso período de recorrência, que é o TR, e aí nós definimos, por exemplo, 50 anos, 100 anos, 1000 anos, e por aí vai. E nós trabalhamos com isso. E também temos os métodos hidrometeorológicos, em que nós transformamos, como nós vimos na aula passada, chuva em vazão. As curvas IDF são um exemplo clássico disso. Um método muito comum, né, muito simples, principalmente para bacias de pequeno porte, é o método chamado de método racional. Antes da gente entrar na equação dele, nós vamos fazer algumas considerações. Método racional é um modelo simples e nós vamos trabalhar de forma muito comum, né, o mesmo princípio da curva IDF. Nós vamos transformar chuva em escoamento, né? Chuva vai virar vazão nesse caso. Então, precipitação vai virar vazão. Ele é aplicável a pequenas bacias, sendo que as áreas têm que ser menor que 2,5 km², ou seja, pequenas bacias. O método utiliza um estado permanente de transformação da chuva em vazão, ou seja, o método ele vai trabalhar com o que, pessoal? Ele vai trabalhar com uma transformação contínua em chuva em vazão. Ou seja, nesse ponto, nós vamos considerar que toda a chuva que estiver incidindo, ela vai virar escoamento. E para que isso aconteça, né, que a gente considere um estado permanente, isso só vai acontecer, aí vem a última condição, que é esta chuva ela tem que ser maior ou igual ao tempo de duração, né, ao tempo de concentração da bacia. Então esse estado permanente de transformação ele só acontece quando a chuva é constante, então ela tem que ser constante, ela não pode ter intensidade variável, e a duração dela é maior que o tempo de concentração. O que eu quero dizer? Nós só vamos poder trabalhar com o método racional considerando bacia pequena e que o tempo de duração da chuva seja igual ao tempo de concentração. Se vocês calcularam lá, por exemplo, na bacia de vocês que o tempo de concentração é 20 minutos, qualquer chuva que vocês trabalharem tem que ter 20 minutos. Se vocês considerarem, por exemplo, virem lá que tem uma chuva de duração 5 minutos nessa bacia, vocês não poderão trabalhar com ela, na verdade não poderão trabalhar com o método racional, porque a duração da chuva de vocês é menor que o tempo de concentração. Perfeito? Então, o método racional, para que ele funcione, ele tem que se atentar a essas condições. E como que a gente calcula a vazão pelo método racional? A vazão escoada superficialmente, que é esse QS, é igual a C, coeficiente de escoamento superficial, que nós vimos no vídeo anterior, a intensidade da chuva calculada pelas curvas IDF, que é um exemplo, e a área de drenagem da bacia. Então nós temos aí a vazão em metros cúbicos por segundo,
a intensidade da chuva em metros por segundo. Vejam que não é em milímetro por hora, como a gente calculou lá na intensidade, nas curvas de DF, e a área de drenagem em metros quadrados. O coeficiente de escoamento superficial, ele não tem unidade. Bom, e vocês viram aqui que há uma diferença, né? Vazão, ela sai em metros cúbicos por segundo. A intensidade da chuva, usualmente nós trabalhamos com ela em milímetro por hora. E pode ser que apareça, né, as áreas de drenagem, como vocês viram no slide anterior, ela pode estar em quilômetro quadrado. Então, como forma de rearranjar isso, houve uma conversão. Se vocês multiplicarem isso aqui tudo, né, por 0,278, então, multiplicando aqui por 0,278, vocês podem trabalhar com a chuva em milímetro por hora e a área em quilômetro quadrado. Muito cuidado na hora de forem fazer a conversão, porque 0,278 vezes isso só vai valer se a intensidade for em milímetro por hora, perdão, e a área em quilômetro quadrado. Muito cuidado na hora de usar as unidades. Se não tiver nas unidades corretas da fórmula, tem que fazer conversão. Certo? Então assim a gente calcula para uma bacia homogênea. Por que por uma bacia homogênea? Porque este cara aqui, ó, o coeficiente de escoamento superficial, ele pode variar dentro da bacia. Se a bacia for impermeabilizada totalmente, o C será 1. Mas, professor, e se eu tiver a minha bacia metade urbanizada e metade em floresta? Como que eu vou fazer? Aí vocês podem dividir. Aí tem o método racional com a escolha do coeficiente de escoamento superficial. Então, veja que aqui vai entrar um outro conceito importante. O C, né, o coeficiente de escoamento superficial, ou simplesmente o RUN9, ele pode ser tirado daquelas tabelas que a gente viu no vídeo passado, de acordo com o uso e ocupação do solo. Ele vai variar, claro, de acordo com a magnitude da enchente e da precipitação ao longo do tempo. Então, a gente pode trabalhar com os coeficientes de escoamento superficial considerando o período de retorno, que é em anos, né? Nós já vimos isso nos vídeos anteriores lá na aula de risco hidrológico. Então, vejam, se vocês trabalharem, né, o que eu quero dizer, com períodos de retorno muito curtos, de 2 a 10 anos, vocês podem trabalhar com o coeficiente de escoamento superficial tal qual ele é. Então, vamos supor lá que na bacia de vocês calcularam que o C é 0,5, ou definiram que o C é 0,5. Então, se a obra de vocês precisa de um TR de 2 a 10 anos, depois a gente vai ver isso, então você simplesmente vai multiplicar por 1. 0,5 vezes 1 é 0,5. Não, professor, eu vou fazer uma grande obra, eu preciso de um período de retorno de 100 anos. Então, como forma de segurança, você considera 25% a mais no seu coeficiente, ou seja, você multiplica o C aqui, que é 0,5, por 1,25 e vai achar um C um pouco maior. Isso quer dizer que você está considerando uma segurança, uma quantidade de água maior escoada superficialmente. Bom, agora fazendo isso aqui, o que acontece? Professor, a minha bacia não tem um C único, é um coeficiente único. Ela é metade floresta, metade urbanizada. Vocês podem dividir a área de drenagem de acordo com a área, né? E como que a gente faz isso? Vocês vão fazer um coeficiente médio para toda a área. Como que a gente faz isso? Por exemplo, vamos supor que vocês tenham aqui duas áreas. Então, vocês vão calcular um coeficiente, 1 sobre A, né, 1 sobre a área total, em que C1, por exemplo, seja o coeficiente relativo, né, o coeficiente de floresta, e A1 é a área de floresta. C2 é o coeficiente da área urbanizada vezes a área urbanizada. Isso tudo é dividido pelo que, pessoal? Pela área, isso aqui é a área total. Então, aí eu posso calcular um C médio, né, um coeficiente médio, para utilizar na fórmula de escoamento superficial. Então, resumindo, com o coeficiente de escoamento superficial,
com as intensidades das chuvas e com o tempo de concentração da bacia, vocês conseguem calcular agora a vazão escoada superficialmente. Detalhe, é a vazão que passa pela superfície, ainda não é a vazão que vai para a galeria. Tá? Então, isso nós vamos verificar depois, a vazão da percolação em cada galeria, a vazão de escoamento em cada galeria. Como forma de fixação, eu vou colocar uns 2 exercícios, vou resolver 2 exercícios e colocá-los lá no Moodle para vocês entenderem melhor sobre esse assunto. Vai haver também uma atividade que vocês já podem calcular essa vazão e definir o coeficiente para as áreas de projeto de vocês. Bom, nós ficamos por aqui hoje. Agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo até o final. Fico à disposição para dúvidas e qualquer questionamento que vocês tenham. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.